Fala, nação, finalmente o Flamengo começa a dar indícios de que com o Tite pode voltar a jogar o seu bom futebol aí que vinha jogando, né, há temporadas aí atrás. O Flamengo ganha de 2-0 aí do Cruzeiro, com gols de Ayrton Lucas e Pedro de pênalti, mas apesar do resultado, porque muitas vezes o resultado não mostra o que foi o jogo, mas esse resultado eu acho que foi muito justo por aquilo que o Flamengo jogou nesse jogo. Poderia até ter tido mais gols na parte do Flamengo aí, por parte do Flamengo. E o que acontece? O Tite, ele realmente conhece o Flamengo, entendeu? Ele realmente já chegou sabendo o que tinha que fazer ali no time do Flamengo. Porque é nítido, assim, você olhando o jogo, você percebe a evolução tática ali. Assim, até individualmente. Você vê o Ayrton Lucas, que era um dos jogadores que estava sofrendo com os últimos técnicos aí. O rendimento dele caiu muito, mas nesse jogo ele conseguiu jogar muito acima do que ele vinha jogando. Tanto é que ele fez até um gol. Esse gol dele não foi um gol assim na cagada ali, na sorte, entendeu? Realmente esse jogo ele desempenhou muito bem. Mas vamos parar de enrolação, vamos dar uma olhada aqui no que os comentaristas da ESPN estão falando sobre o jogo. Vamos ver aí o que eles vão falar sobre a partida. Daí, jogadores confortáveis nos seus papéis, nas suas funções, as coisas podem melhorar. Mas a gente vai ter bastante tempo para falar sobre a vitória do Flamengo fora de casa sobre o Cruzeiro. Vamos nessa, Zupac. Quero te ouvir também, a gente tá vendo os melhores momentos. Quanto, na sua opinião, tem de melhor? O que é um jogo, mas claro, o que você observando esse jogo vê de evolução, vê de melhora, considerando que o Cruzeiro é um mandante fraco, faz poucos gols, machuca pouco. Como tentar desconsiderar o lado do adversário e avaliar o que o Flamengo fez nessa noite? Tudo tem que ser levado em consideração. Mota, boa noite. Marcela, André, boa noite ao Fã de Esporte. Não dá para dizer em evolução do Flamengo, porque em um jogo com um técnico novo não é, né? Eu acredito que o Flamengo vai evoluir bastante nas mãos do Tite. Eu acredito que ele vai fazer um grande trabalho. Não sei se já para 23 ou se o grande trabalho vai ser visto mais em 24. Mas assim, pegar o jogo de hoje e dizer, o Flamengo mudou, agora é outra parada, é tudo muito precoce. A gente tem que esperar as coisas acontecerem. A atuação hoje, ela não foi encantadora, ela não foi brilhante, ela foi organizada, né? Ela foi equilibrada, né? Inclusive no primeiro tempo, até o Flamengo construir a sua vitória e o primeiro gol, o gol do Ayrton, sai aos 38 minutos, era um Flamengo que era mais organizado que o Cruzeiro, mas que não levava perigo. Era um jogo de quase nenhuma finalização, os goleiros quase que não trabalhavam. O Cruzeiro finalizou melhor primeiro, né? Pois é, a partir do gol do Ayrton Lucas, aí o Flamengo assenta, toma conta do jogo, constrói o 2-0 e aí o jogo acaba, né? O Cruzeiro tenta reagir, mas é um time com muitas dificuldades. Então, acho que assim, o grande ponto é a organização do time nesse primeiro jogo. O Tite organizou o Flamengo, fez um time bem arrumado. Me chamou a atenção, e a gente vai olhar isso em detalhe, o papel de Gerson e Everton Ribeiro na equipe. E teve movimentação que determinou lance capital do jogo. Então a gente vai falar sobre isso, mas foi uma boa estreia, não foi um jogo exuberante, mas foi uma estreia muito segura, muito equilibrada, muito organizada e uma vitória incontestável, que dá ânimo para o rubro-negro e que com todos os motivos do mundo é para preocupar bastante o cruzeirense. É um momento muito dramático, muito delicado que o Cruzeiro vive no campeonato. Pois a gente falava sempre disso, né, André? Como todo mundo está muito embolado ali na parte de baixo da tabela, a luta é muito grande, mas que a gente começa a se preocupar com as equipes que não conseguem apresentar nenhuma evolução no futebol. Isso parte do Cruzeiro. Mas é um Flamengo que, se precisava de alguma coisa nesse primeiro jogo com o Tite, era organização, e isso o Tite apresentou. Duas coisas me chamaram a atenção. Essa organização que o Gustavo mencionou e o que eu disse mais ou menos, né, colocando os jogadores em funções nas quais eles ficam confortáveis. O Flamengo preocupava demais, né, antes da chegada do Tite, por vários problemas. Um deles era o comportamento sem a bola, era um time permissivo, defendia mal. Hoje não fez uma atuação espetacular, tanto que o Rossi teve de fazer uma defesa na primeira finalização do jogo, que foi do Cruzeiro. A gente não sabe o que teria acontecido
se o Cruzeiro marcasse ali, mas o Flamengo poderia tranquilamente, mesmo se tivesse tomado aquele gol, o gol naquele momento, virado o jogo e ganhado com a facilidade e a autoridade que terminou ganhando por 2-0. Então, essa questão de, sem a bola, ser um time mais consciente e mais sério do ponto de vista defensivo, isso faz parte do manual do Tite, né? É 50% do tal equilíbrio que ele menciona. E com a bola, se não foi brilhante, se não foi um jogo para encantar, se o Flamengo não teve uma movimentação ofensiva espetacular, com troca de passe, dominou o Cruzeiro por intermédio da posse, teve mais posse no estádio do adversário. Aí a gente precisa sim contabilizar a fragilidade do Cruzeiro. Mas a outra coisa que me chamou a atenção foi o comportamento dos jogadores. A gente consegue fazer certas leituras, né? Mais ou menos ali. Ontem a gente falava aqui sobre o comportamento, a reação, na verdade, dos jogadores do Botafogo na hora do apito final. Aquela celebração, né, depois de ter ganhado do América fora de casa. Hoje, durante o jogo, a gente percebeu um Flamengo com jogadores envolvidos, ligados, falando entre si. Deu para ouvir o Tite na transmissão da televisão, falando muito com eles, né? Isso não é um indício de nada, além de uma maneira de trabalhar. Os outros técnicos também conversavam, também falavam com os jogadores. Mas a gente já percebe uma sintonia. Tem o dedo do Tite na organização no momento sem a bola? Tem. E eu acho que no comportamento dos jogadores, um bom sinal inicial desse trabalho que hoje deu seu pontapé. Até nessa questão do sem bola, é um time que sem bola voltava no 4-4-2, ou inicialmente com o Gerson aberto pela esquerda voltando e o Bruno Henrique fazendo a frente junto com o Pedro. Depois, com as mexidas, Bruno Henrique voltando pela esquerda, com o Gerson ficando mais solto com o Pedro, depois o Everton Ribeiro. E aí, quando o time tinha a bola, ele saía desse 4-4-2 para um 4-2-3-1, com os dois volantes, com o Maia e o Pulgar centralizados. E aí, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson e o Pedro mais à frente. Com o Wesley e Ayrton Lucas alternando um pouco a subida. Até porque o Cruzeiro veio com o seu lado esquerdo, com mais gente para atacar, né? Veio o Marlon, que é um lateral que sobe, e o Kaique, que é um lateral jogando de ponta para tentar usar o lado esquerdo como um lado mais agudo, já que o Wesley é um lateral que não marca tão bem assim, e o Flamengo começou com o Everton Ribeiro aberto pelo lado, e ele não volta tanto para marcar o Wesley. Então o Cruzeiro começou tentando explorar esse lado, com o Matheus Pereira, que é o meia pela direita vindo para dentro, e o lado esquerdo sendo o lado mais agudo. E aí o Tite mexeu peça, né? Trouxe o Gerson para a esquerda, trouxe para a direita, trouxe o Ribeiro para o meio. O Flamengo conseguiu controlar, o Cruzeiro não conseguiu mais agredir. E me chama muito a atenção que depois do 2-0, o Cruzeiro encontrou uma dificuldade gigantesca para reagir. No segundo tempo tentou pressionar, ficou mais exposto, mas o Flamengo conseguiu controlar bem as ações e por isso venceu. Eu fico perguntando o que o torcedor do Cruzeiro, que obviamente quer ver o seu time ganhando, quer afastar essa possibilidade de rebaixamento, mas para hoje, especificamente na noite de hoje, contra o elenco do Flamengo na estreia do Tite, o que o torcedor do Cruzeiro acha anormal numa vitória do Flamengo por 2-0? Então, algumas situações como a de hoje são absolutamente normais e naturais quando você olha um elenco, olha o outro. Mas o Flamengo vinha mal, o ano inteiro é ruim. Sim, mas olha quem joga em um lado e quem joga no outro e pensa num 2-0. Absolutamente normal, um reflexo da diferença técnica entre os times. Ô Zupa, você imagina que o Tite ele vai começar a repetir essa equipe com o Gabigol no banco de reserva? Ele já tinha falado isso em entrevista coletiva, na primeira entrevista, inclusive, de apresentação, que seria muito difícil ele colocar o Pedro, o Gabigol, porque tinha o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique, a gente sabe, não vai sair do time. Vai continuar desse jeito, com o Pedro e o Gabigol? Eu imagino que com sim. Pedro e Bruno Henrique? Que nesse momento o Gabriel continua como reserva, né? Vamos lembrar que o Gabriel termina a passagem do Sampaoli como reserva também. E o indicativo, assim, ele se justifica, né? A fase do Gabriel não é boa, os jogadores que entraram vêm aproveitando bem, o Bruno Henrique teve uma boa atuação, o Pedro teve uma atuação de regular para boa, fez o segundo gol do Flamengo de pênalti, teve uma finalização um pouco antes, e o outro lado, né? A outra ponta desse ataque, que começou com o Everton Ribeiro e depois teve o Gerson, essa é uma função bem estratégica na equipe. O Tite gosta muito de balancear, né? Se um dos
meus pontas é um ponta bem agudo, o outro vai tentar ser um pouco mais construtor, especialmente em clubes. Na seleção ele trabalhava um pouco diferente, com 2 pontas mais agudos no segundo ciclo, mas no primeiro ciclo de Copa e nos últimos trabalhos de clube ele fazia esse balanço. E me chama a atenção, e isso é ruim para o Gabriel, a possibilidade de crescimento do Everton Ribeiro nesse contexto. Porque o Tite gosta, porque o Everton é ótimo jogador e o Everton vem de atuações melhores nas últimas semanas. Isso complica para o Gabriel. E aí vai gerar uma outra discussão, que é o papel do Gerson. Porque o Gerson jogou hoje adiantado. Porque jogou Thiago Maia e Eric Pulgar. Porque o Arrascaeta estava no banco. E quando o Arrascaeta estiver full, ótimo, pleno, para exercer, para dar o seu show, Gerson, eles vão brigar pela mesma vaga? Ou o Gerson dá um passo atrás e ao meio campo com outra característica? Então, acho que são respostas... E aí, quem que sai? O Pulgar? Pois ou o Thiago Maia, quem tiver pior, né? Os dois jogadores, assim, a temporada do Pulgar, para mim, ela é melhor que a do Thiago Maia. Mas os dois, quem tiver melhor, vai ficar. Importa menos o que eles fizeram, vai importar mais o que eles estão fazendo. Então, essas respostas, especialmente sobre o Arrascaeta e como é que vai trabalhar esse meio campo quando ele estiver prontinho para ser titular, a gente vai ver com o tempo. Sobre o Gabriel, eu acho que ele começa de fato com um olhar de reserva, vai ter que esperar alguém baixar rendimento e ele entrar para convencer. Especificamente sobre o Gabriel e essa situação de ser reserva, ser titular, quem está melhor, o fato dele ser um ídolo, a temporada não ser tão boa, e aí tem a questão do ambiente que precisa ser administrado, técnicos anteriores não conseguiram, muitas coisas ligadas a ele e esse dilema no ataque, que joga o Pedro, joga o Gabriel, jogam os dois, mas agora tem um terceiro. Agora eu quero dizer, desde que o Bruno Henrique se recuperou e voltou ao time, tem um terceiro, mas esse terceiro ele não é o terceiro na ordem. Exato. Não funciona assim, não estou querendo dizer isso. São situações que precisam ser observadas para escolher. Né? Até porque se for pensar em ordem, ele é o primeiro. Hoje provavelmente seja o primeiro, se for ninguém vai poder contestar. E aí a questão do ambiente, que é tão importante no Flamengo, é tão determinante para sucesso ou insucesso de comissões técnicas, a gente tem visto isso acontecer assim, ou o grupo de jogadores se fecha com o técnico do momento, ou as coisas não andam. Assim foi 2020, na verdade assim foi desde que o Dorival Júnior chegou no ano passado. Assim aconteceu para o bem e para o mal. Não vai acontecer com o ex-técnico da seleção brasileira para o mal. Não haverá isso. Por isso que o Flamengo acerta tanto na contratação do Tite. A chance de haver um problema interno com esse treinador é zero. Não porque ele vai controlar absolutamente tudo, não porque ele sabe quais teclas apertar e até os insatisfeitos o adoram. Não é isso que eu estou dizendo assim. Com ele, por ele ser quem é, não acontece. E não vai acontecer nem com o Gabriel, que talvez seja o jogador mais difícil do grupo do Flamengo, de colocar no banco, de retirar minutos, etc. Tem um ponto que eu queria falar também sobre os detalhes e como o jogo se desenha. Poderia ter sido um jogo completamente diferente se por acaso o Cruzeiro começa essa partida e consegue fazer aquele gol, por exemplo, Zupac? Não acho. A tendência era que o Flamengo continuasse em cima. Se o Cruzeiro fizesse 1-0, o Flamengo ficaria mais em cima, o Cruzeiro iria ainda um passo mais para trás. Porque até o Flamengo fazer o gol, era um jogo onde as equipes tentavam dividir a dominância. O Cruzeiro estava tentando jogar. E o Flamengo estava tentando jogar. O Cruzeiro tentando construir pela direita, terminar pela esquerda. O Flamengo tentando de uma maneira um pouco mais equilibrada. Não estava conseguindo. O jogo não era bom até os 30 e tantos, 38 do primeiro tempo. Então, acho que assim, se o Cruzeiro tivesse feito o primeiro gol naquele cruzamento que a gente viu, que o Ian de cabeça pegou, a bola ainda pegou no zagueiro do Flamengo e o Rossi fez uma grande defesa, o que ia acontecer era que o Cruzeiro provavelmente ia dar um passo atrás, o Flamengo provavelmente ia colocar todo mundo dentro do campo do Cruzeiro e ia configurar um cenário de pressão. Acho que pelo que as equipes mostraram, a gente ia ver pouca diferença em resultado final. Eu também acho. E o que acabou acontecendo no final do primeiro tempo foi um momento de descontrole do Cruzeiro mesmo, né? Depois de sofrer o primeiro gol, com uma falha defensiva, né? A bola é entregue, evidente, aumentariam as chances de uma não derrota. Mas o normal seria, pelo que a gente viu no jogo, né? O Flamengo conseguir virar. Óbvio que a gente costuma discutir o ataque porque chama mais atenção, são as estrelas mor do futebol, mas me chamou a atenção a escolha do Tite na defesa por Davi Luiz e Fabrício Bruno, né? A gente viu o Davi Luiz tendo muitos momentos de oscilação e
preferência ou não nas mudanças de técnico, né? Ele era mais, não protagonista, mas mais utilizado com um, menos com outro. Como é que você achou essa escolha de Wesley, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas como zagueiro, como defesa? Na impossibilidade de usar o Léo Pereira, como era o caso de hoje, ele tinha o Pablo, que é um zagueiro que fisicamente se mostra melhor que o Davi Luiz, mas tecnicamente não conseguiu se encontrar no Flamengo, e o Pablo não é mau zagueiro, ele é bom zagueiro, sim, mas não vive até aqui uma jornada de êxito no Flamengo. O Rodrigo Caio, que infelizmente não está conseguindo jogar no nível que a gente está acostumado a ver, e o Davi Luiz, que também vive de altos e baixos, uma gangorra muito grande, e a escolha foi pelo Davi. Ele fazia um jogo correto, porque o Cruzeiro de fato ameaçava pouco, e a lesão dele assim foi muito preocupante, né? Foi um lance isolado, né? A virada sozinho, e a dor que ele mostra, a maneira que ele cai, que ele se contorce, o choro, assim, de maneira copiosa do Davi Luiz. Ele saiu de fato desolado, direto de maca, imediatamente já pediram a troca. Então, assim, receio que seja uma lesão grave, a gente está vendo agora, ele vira o pé direito, está muito ligado em ligamento de tornozelo, né? Essa é a preocupação. Do jeito que ele saiu, é para gerar preocupação mesmo. E aí entrou o Pablo no seu lugar. Sim. Foi uma atuação segura do Davi enquanto esteve em campo, mas, sinceramente, mesmo que ele tivesse condições de jogar as próximas partidas, e acho que não terá, mas não acho que nesse momento exista uma dúvida, não. Acho que o encaminhamento natural é que o Léo Pereira continue ao lado do Fabrício Bruno. Aí, ó. E aí tem a informação do Flamengo, acabou de postar nas redes sociais que o Davi Luiz sofreu um entorse no tornozelo direito, vai realizar exames amanhã. A gente viu, né, pelas imagens. Uma lesão bizarra, né? Ele sofreu... pois é, ele tá meio que saindo de costas geralmente também, essas lesões, né? Lesão de joelho, tipo a que o Neymar teve, e lesões de tornozelo, elas acontecem em lances inesperados. Inesperados, né? É virando o pé sozinho, é torcendo o tornozelo, o joelho quando tem a bola. Não é o tipo de lesão que acontece geralmente em disputa, né? Foi muito infeliz o Davi Luiz, bem na hora da e as pessoas que já tiveram lesão de ligamento, todas elas falam que dá para sentir, que é tipo, um barulho que dá para escutar. E pelo jeito que ele sai ali, como ele sai chorando demais na maca, ele deve ter sentido, ele deve saber exatamente, ele deve entender o corpo. E aí eu fico me questionando também, André, se não era aquele momento em que ele pensa, agora que as coisas iam começar a andar com o Tite aqui, com a equipe se unindo, com a gente começando a imaginar que as vitórias iriam voltar, iam continuar ou voltar para esse Flamengo, e ele como titular, né? Eu acho que ele estava pensando, agora vai, eu vou estar aqui. Não dá para saber, evidentemente, o que passou pela cabeça dele, mas pode muito bem ter sido tudo isso. Um acréscimo de tristeza. Primeiro, a lesão, eu também concordo com você, né? O jogador, a pessoa que sofre, ela por mais que ela exagere, às vezes, ela é ela que está sentindo, né? O susto ali não é de ver alguma coisa, é de passar por essa experiência. Às vezes a gente se engana, né? Recentemente, o Arboleda deu uma impressão de que, se machucando pela seleção do seu país, estaria fora do próximo jogo do São Paulo, e ele jogou. Aí no seguinte ele até se machucou. Que foi o Richarlison também, um pouco antes da Copa do Mundo, ele também saiu alarmado. Você fala, gente, o cara sabe, né? Mas no caso do Davi Luiz, o choro, um jogador tão experiente quanto ele, o que impacta é o jogador sair chorando, né? Assim, sem dúvida. Nação, apesar de ter sido o primeiro jogo ali, né? Primeiro contato do Tite ali com o time em campo ali para valer, mas já deu para perceber, né, que a postura do Flamengo foi diferente. E assim, a tendência aí é isso só aumentando, né? Essa química aí entre o Tite e os jogadores ali, e só aumentando, porque os jogadores vão assimilando melhor as opções ali do Tite, o que ele manda. Então a tendência é só ir subindo. Então é isso, nação, vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, deixar o seu comentário. E é isso, valeu!